Galera, depois que o Jinwoo despertou de fato o poder do necromante nele, né, foi quando as expectativas começaram a aumentar de uma forma absurda. Só que o momento mais icônico foi quando o Jinwoo finalmente falou o tão esperado e lendário Ergam-se. Pois é, ele falou aquilo pro Ygritte e assim ele começou a criar um incrível exército poderoso, absurdo, aquele exército dos mortos das sombras, horripilante. Só que qual das invocações principais são as mais fortes que ele tem? É isso aí que a gente vai conferir no vídeo de hoje. Então prepara aquela pipoquinha de lei, né? Aquele suco, aquela água marota e vem comigo pra gente conferir essas sombras mais poderosas. Vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, família, o Jinwoo ele construiu um exército absurdo de mais de 10 milhões de sombras, né, no final da história. Lógico que todas essas sombras aí são fortes, só que tem umas que são absurdas, né, muito mais fortes do que outras. E é sobre essas que a gente quer falar hoje aqui. Até porque se eu ficasse lá focando nas 10 milhões de sombras dele, acho que ia demorar uns 5 anos de vídeo pra eu fazer, né? Também nem tem todas as sombras explicadas. Então, antes que a gente comece a falar sobre cada uma dessas sombras aí, é legal a gente entender que essas sombras, elas são umas raças de seres mortos-vivos que o Monarca das Sombras traz à existência a partir das criaturas derrotadas e dos caçadores através do uso da habilidade de extração das sombras, que foi herdada pelo Jinwoo. O nível de personalidade de uma sombra também depende muito do grau dessa sombra. As sombras normais, né, a Elite, tem pouca e nenhuma personalidade, enquanto as sombras de cavaleiros ou cavaleiros de Elite são capazes de expressar emoções simples, como por exemplo ansiedade, alegria, choro igual o do Beru, né? E em comparação, o general, marechal e tal, essas sombras aí têm personalidades muito bem desenvolvidas, como mostrada como o Beru, que gostava de assistir os dramas lá no período da Coreia, né, no tempo livre, os doramas, né, ele assistia muito, tinha o próprio estilo único de falar também. Apesar dos vários graus de personalidade de todas as sombras, elas compartilham também uma lealdade inabalável ao Monarca das Sombras, no caso o Jinwoo agora, o que mantém essa lealdade mesmo que elas tenham sido adversárias nas vidas passadas. Essa lealdade se estende a um ponto que pode até ignorar as ordens que foram dadas para eles em algumas circunstâncias especiais. As sombras são categorizadas também em diferentes graus, refletindo na força delas na habilidade, e elas podem ser comparáveis aos níveis de classes de caçadores de Rank S, tá? Essas sombras também podem subir de nível ganhando mais experiência em batalhas, só que para poder avançar para os níveis mais altos, elas, lógico, devem obter a permissão do Monarca das Sombras. Mas vamos lá, vocês já entenderam esse conjunto aqui, agora a gente vai entrar na primeira da lista, que seria a Rainha Formiga. Não, galera, não estamos falando do Beru, estamos falando da Rainha, mulher, literalmente a sombra mais inútil de todas. Pô, aí já começou. Pinas, como assim, mano? A sombra, tu não tá falando das mais poderosas? Por que ela é tão inútil assim? Galera, a questão aqui é o seguinte, mesmo que essa rainha seja o chefe, né, de um incrível e poderoso portão de classificação S, que inclusive precisou do esforço conjunto de vários caçadores de Rank S de todo o mundo, foi só da Coreia não, para que os humanos tivessem uma chance para lutar contra essas formigas aí. E olha só, essas formigas ela não servia para basicamente nada além de procriar. A formiga rainha ela cuidava muito dos filhos dela, como já foi demonstrado pela forma como ela sofria quando via os filhos sendo forçados a recorrer ao próprio canibalismo para sobreviver. Ela também era um tanto quanto estratégica nos pensamentos, porque deliberadamente ela criou o Rei Formiga, que é o Beru. Ele era o soldado mais forte, inclusive forte o suficiente para derrubar caçadores de Rank S tão poderosos quanto o Goto Ryuji. Então assim, uma rápida recapitulação aqui da história da Ilha de Jeju traz pra gente, acho que é necessário para poder conseguir completar essa história. Como essa Rainha Formiga surgiu como mais forte das principais sombras do Jinwoo, cerca de 4 anos antes dos acontecimentos do enredo principal, a Rainha Formiga assumiu a Ilha de Jeju como uma nova casa para ela. Depois que os caçadores coreanos de classificação S não conseguiram eliminar ela, seguiu a evacuação da ilha. Porra, a galera não podia ficar ali. O governo coreano tentou retomar Jeju 3 vezes nos 3 anos seguintes, só que não conseguiu, já que essa formiga rainha e os filhos dela todos eram capazes de repelir com sucesso todos os caçadores todas as vezes. Eventualmente a colônia começou a ficar sem comida. Pô, não tinha mais o que elas comerem lá, e não vai comer planta, né? Formiga no estilo canibal, ou seja, a formiga rainha deu à luz ao Rei Formiga e criou ele para liderar a colônia e exterminar qualquer um que ficasse no caminho deles. Além disso, as formigas continuaram evoluindo também, o que resultou na obtenção de asas, cara. E assim,
essa capacidade de voar começou a representar uma ameaça mundial. Vários países próximos da ilha de Jeju começaram a sofrer, porque eles poderiam voar para lá, matar gente ali, comer ou então trazer para os filhotes comerem. E durante o quarto ataque à ilha de Jeju, então, os japoneses, caçadores, foram capazes de extrair com sucesso todas as formigas, usando eles mesmo como iscas. Isso permitiu que os caçadores coreanos, de classificação S, obviamente, entrassem furtivamente na câmara da rainha para poder acabar com ela. Mesmo que a formiga rainha tenha oferecido resistência, ela acabou sendo dominada pelos caçadores coreanos, e todos, de classificação S, acabaram finalmente levando ela à beira da morte. Mas quando Choi Jong-in envolveu ela num enorme inferno com as chamas dele, sem opções, a Rainha Formiga pediu ajuda para levar os filhos dela, né, trazer eles para cá, incluindo o Rei Formiga. Eles tinham que ir de volta pro ninho antes que pudessem ser mortos. No entanto, a Cha Rain foi lá e decapitou. Acabou com a rainha ali com a espada dela, matando ela instantaneamente. Mas isso estava longe de ser o fim, tá? Porque a seleção coreana que estava ali não conseguiu sair da câmara a tempo antes do rei aparecer. E quando ele apareceu, viu a mãe dele morta, ele ficou furioso, cara. Imagina a revolta que o bicho ficou. Ou seja, ele dominou brutalmente todos os caçadores coreanos de classificação S, ferindo eles tão gravemente e matando inclusive o curandeiro, que era o Byung-gyu, tá ligado? Depois do Jin-woo matar o Rei Formiga e extrair a sombra dele, ele também foi lá e extraiu a sombra da rainha. E galera, a verdade seja dita aqui, enquanto tava viva, a rainha tinha algumas características notáveis, tá ligado? Como, porra, ela era chefe de uma masmorra de classificação S, a rainha da colônia de formigas da ilha de Jeju. A formiga rainha era considerada poderosa e tinha força para se defender contra o esquadrão de ataque de rank S, inclusive por, períodos e períodos de tempo, tá ligado? Além disso, a formiga rainha também era capaz de pulverizar um grande volume de veneno roxo da boca dela, potente o suficiente para ferir gravemente o Yun-ho e o Ma Dong-woo, mesmo que os dois fossem caçadores de rank S, com a armadura de batalha equipada para proteção para isso, hein? Só que, depois de aprender ali com o Beru que a rainha formiga, ela não era notável pela força dela em batalha, mas sim pela grande reprodução dela, do exército formiga no geral, né? Ela tinha muitos filhos. Aí o Jin-woo decidiu encerrar a extração dela. Pra que eu vou ficar com essa sombra? Ou seja, ele fez a sombra da rainha formiga evaporar em partículas e ficou só com o Beru. O Jin-woo acreditava que ela simplesmente poderia tomar o lugar de um guerreiro ali muito mais capaz do que ela. E por isso, ele resolveu enviar ela pro nada. A sombra número 12, né, voltando de idade pra frente, é o Min Byung-gyu. Cara, cerca de um ano antes do primeiro incidente da Dungeon Dupla, o Byung-gyu ele participou da terceira raid na ilha de Jeju, do lado do Yoon-sok e também do melhor amigo dele, do Bak Yeon-ho. Infelizmente, o ataque deu completamente errado. O Byung-gyu ele ficou lá tão traumatizado com a morte do Yoon-sok que ele simplesmente optou por se aposentar, seguir outras opções de carreira. O cara não queria mais ir pra luta. Cerca de 5 dias antes do lançamento do quarto ataque da ilha de Jeju, o Byung-gyu ele saiu pra beber lá com o Bak, e aí foi quando começou, né? Que o Bak começou a falar pra ele que estava planejando se tornar um professor de história e tal, e ao mesmo tempo, porém, ele também deixou claro pro Bak que ele não tinha nenhuma maneira de voltar pra ilha de Jeju de jeito nenhum. O cara não queria perder a vida. Mas apesar da decisão inicial dele ficar de fora da quarta raid da ilha de Jeju, o Byung-gyu finalmente mudou de ideia e se juntou à ilha de Jeju, ao grupo, né, no dia seguinte. Durante o ataque em si, ele ajudou todos os companheiros de equipe, dando buffs, estatísticas, curando pra caramba eles, rapidinho. Sempre que ele se machucava, ele tava lá. O cara era multitarefa pra curar. Mas infelizmente, o assassinato da Rainha Formiga atraiu a atenção do Rei Formiga e ele acabou atacando esse cara, o Byung-gyu também. E, mano, não teve como. Aí ele acabou sendo ferido, tomou golpe e, infelizmente, o ataque do Rei Formiga sem magia de cura não dava. O Byung-gyu ele ativou a habilidade de disfarce dele, tentou curar todo mundo da melhor maneira que ele pôde, mas infelizmente o Rei Formiga foi capaz de rastrear a presença dele, atacou brutalmente esse cara por último e matou ele, empalando ele lá de uma forma feiona. Percebendo que era um caso perdido agora, o Byung-gyu ele gritou pro Bak para ele correr o máximo que desse, né, antes que o Rei Formiga devorasse a cabeça dele. E depois que o Jin-woo matou o Rei Formiga na história, ele foi lá e reviveu o Byung-gyu como um soldado das sombras para poder curar a Cha Rain, que estava muito ferida, estava praticamente à beira da morte, devido aos ferimentos graves que ela sofreu do Rei Formiga. Depois que o Byung-gyu ele fez o trabalho dele e salvou a vida da Cha, o Jin-woo ele decidiu honrar ali a pedido do Bak para poder permitir que ele descansasse em paz e encerrou a extração dele também, permitindo que a alma do companheiro passasse pacificamente agora, sem problema nenhum, do jeito que ele queria, né?
Como um curandeiro de rank S, o Byung-Gyu, cara, ele é um mestre de magia de cura e pode curar quase que instantaneamente todos os companheiros caçadores dele, mesmo com ferimentos graves. E segundo ele mesmo, ele também tinha uma capacidade de combate de um rank A. Além disso, ele era capaz de melhorar as estatísticas dos companheiros caçadores através do livro de feitiços que a gente falou, e podia se misturar com o ambiente, se esconder entre aspas, né, se tornando especial ali, invisível fisicamente e magicamente também. Só que ele era incapaz de se mover sempre que ele tinha essa habilidade ativa, o que tornava ele um alvo fácil para o inimigo, se fosse capaz de rastrear a posição geral dele, que foi o que aconteceu com o Beru. Se ele tivesse ficado como uma sombra do Jin-Woo, ele poderia certamente ter se tornado muito mais forte com o tempo, né? Já que o Jin-Woo ainda não estava tão forte e ainda estava subindo de nível nesse processo. O mesmo acontece com as sombras dele. Só que como a extração foi cancelada logo depois dele voltar, né? Essa sombra nunca cumpriu o seu potencial verdadeiro ali na história. Depois dela temos o número 11, o Tanque, o Urso do Gelo. Tanque é um urso das sombras do tamanho de um tanque de exército e tem um brilho roxo claro que marca várias marcas de arranhões visíveis no olho esquerdo dele e uma fina faixa de cabelo flamejante ao longo da cabeça. Nas costas também, né? Uma grande cicatriz em forma de X no peito, também corta o peito dele. E como um urso do gelo, o tanque normalmente se comporta de uma maneira mais animalesca mesmo, atacando os inimigos com força bruta, destruindo eles com os dentes, garras. Só que, cara, ele tem inteligência, como quando ele trabalhou junto com o Iron lá para poder matar um dos generais de Kargalgan, né, que ainda assim era roubado. Como uma sombra de grau cavaleiro, o tanque ele é tão poderoso quanto o caçador de classificação A, e também é forte o suficiente para abrir caminho através de uma horta de demônios como se fossem pinos de boliche e matar uma naga com um golpe único. Número 10, depois dele, temos Kaizel, a sombra voadora. Kaizel é um grande wyvern com escamas pretas, dentes afiados, pescoço e barrigas roxos brilhantes, e as asas dele também roxos brilhantes. Bicho bonito, tá? Chifre grande, longo, cauda preta longa também. E acontece que assim, depois de matar o Baran, o Jin-Woo foi lá e extraiu a sombra do cadáver de Kaizel, né, que chamou ele de Kaizel, justamente porque não se lembrava do nome original do wyvern. E esse nome era meio parecido, né? Infelizmente, devido ao fato do Kaizel só ser bom pra voar e não pra lutar, o Jin-Woo raramente usava ele conforme a história foi avançando, né? Ele acabou só invocando o wyvern sempre que ele precisava viajar de um lugar para o outro, né? De avião e tal, e ele não podia usar a troca das sombras, então ele acabava que levava ele para os lugares. Mesmo que o Kaizel não seja um bom lutador, ele ajudou muito o Jin-Woo, o Monarca das Sombras, né? Voando com ele várias vezes, enquanto a troca instantânea das sombras ali precisava de descanso, recarregar, e por causa disso, a gente classificou ele acima das sombras como Tanque e o Byung-Gyu também. Número 9 é o Dima, a sombra negligenciada. O Dima é um naga gigantesco, também conhecida como divino ou raça semi-divina, né, de meio humano, meio seres serpente com escamas pretas, tem garras afiadas e também nadadeiras roxas brilhantes nos ombros e a barriga roxa brilhante. Também impunham parte grandes tridentes negros, que são muito fortes, e antes de ser transformado numa sombra, o Dima era o chefe do portão de rank B, ou até mesmo rank A ali, só que naturalmente ele não teve chance, lógico, de lutar contra o nosso querido Jin-Woo. Como resultado, ele foi derrotado e mais tarde transformado numa sombra. Como uma sombra de elite agora, né? Ele é uma sombra cavaleiro de elite. O Dima tá no nível de um caçador de rank S médio. E isso traz para ele uma força aprimorada, né? Que é capaz de derrubar um gigante com um golpe só. E também tem o poder do crescimento que a gente falou, que ele pode crescer drasticamente de tamanho usando mana. Literalmente o bicho fica gigante ou até diminuir de tamanho também, e a regeneração que é básica de todo mundo. Mas apesar dessas habilidades impressionantes, cara, é verdade que a gente não vê muito dessa sombra, apesar de ser uma besta de classificação A bem roubada, né? Portanto, isso rendeu o título de sombra negligenciada para ele. A sombra número 8 aqui é o Iron, o primeiro humano a se tornar uma sombra. Durante um dos exercícios de treinamento da guilda, o Chu, né, que era nomeado líder do grupo ali, ele ficou um pouco irritado com o fato de alguns participantes, né, os forasteiros de rank A participarem do grupo dele para entrar nas masmorras. E assim que ele e o resto do grupo entraram para o ataque, né, passaram pelo portão designados, a entrada deles do nada fechou. Ou seja, eles ficaram presos dentro de uma passagem congelada e coberta de neve, e perceberam que tinham entrado num portão vermelho. O Chu decidiu dividir o grupo em dois, então, com base em todas as fileiras ali, em liderar o esquadrão mais forte, que era a ideia dele, para passar pelo portão, matar todos ali, acabar com o chefe da masmorra, enquanto o esquadrão mais fraco ficava ali, liderado pelo Jin-Woo, permanecia para trás na floresta, para a segurança de todo mundo. Só que as coisas não funcionaram muito bem assim não, né? Porque devido às fracas habilidades de liderança, o Chu e o esquadrão dele passaram os dias seguintes sofrendo de fome, queimaduras, frios, portanto eles não estavam em condições de lutar quando se depararam com um bando de Yeti.
Como resultado, as feras massacraram facilmente todo o esquadrão, menos o Chu, que só sobreviveu fugindo aterrorizado. Enquanto ele corria pela floresta, o Chu tropeçou nos caçadores mais fracos que tinham ficado para trás, né? Que ficaram surpresos quando descobriram que eles ainda estavam vivos e saudáveis. E com todos os suprimentos que poderiam precisar, né, devido ao Jinwoo e ao sistema que ele conseguiu trazer, e como ele já estava instável, por ele ter testemunhado todo o esquadrão sendo morto e tal, o Chu presumiu incorretamente que eles tinham escondido os suprimentos do resto do time e atacou eles com raiva antes mesmo de dar tempo suficiente para explicar. Felizmente, antes que o cara pudesse machucar qualquer pessoa, o Jinwoo apareceu, já deu um tapão nele para trás, jogou ele contra uma árvore e começou a nocautear o cara. Só que durante essa luta do Jinwoo contra o Baruka, né, um enlouquecido Kim Chu tentou matar o Jinwoo, apenas para ser morto pelo Ygritte no final das contas. Sabendo que teria dificuldades em derrotar o Baruka, só com a ajuda do Ygritte ali, o Jinwoo rapidamente extraiu a sombra do Kim Chu, né, do cadáver dele, e nomeou ele de Iron. Agora, uma sombra totalmente leal ao Jinwoo, o Iron ajudou o mestre dele na luta dele contra o Baruka e finalmente matou o Elfo do Gelo, esmagando ele no chão com um machado de batalha. Apesar do fato dele ter sido a segunda grande sombra que o Jinwoo já extraiu, o Iron desempenhou um papel, pelo menos inicial, né, um pouco menor, e à medida que a história foi avançando, foi melhorando. No entanto, ele nunca perdeu a atitude estúpida, eventualmente alcançou um grau de cavaleiro de elite, isso logo depois do segundo incidente da masmorra dupla. O Iron, cara, ele é um canhão solto. Ele tem a tendência de exagerar na batalha, geralmente causando destruição excessiva com as travessuras dele, e também se orgulha das suas mortes e fica facilmente frustrado quando seus oponentes provam serem imunes às habilidades dele de taunt, né? Mesmo que o Jinwoo considere o Iron um idiota completo, ele ainda mantém o Iron sempre por perto, já que ele sempre faz o bom trabalho dele em batalha. Como um cavaleiro de elite, lógico que o Iron tá no nível de um caçador de rank S, mas ainda assim ele não é tão forte quanto o Ygritte, e ele também tem um poder que é o grito de provocação, poder especial do Iron, na qual ele é capaz de provocar os seus inimigos, fazendo eles atacá-los sem pensar duas vezes. E lógico que essa habilidade não funciona contra inimigos mais fortes do que ele, né? Mas se os caras vierem atacar ele sem pensar, ele só acaba com os caras rapidinho, já que são mais fracos do que ele mesmo. Número 7 é o Greed, cara, a sombra da vingança. O Greed é a sombra de Hwang Dong-soo, cara, que é um caçador de rank S, coreano-americano, irmão mais novo do Hwang Dong-suk. Né? O Hwang, ele era um idiota, um cara egoísta, um assassino, com pouquíssimo respeito pela vida humana. E ele foi consumido pelo excesso de confiança dele, como foi demonstrado pela forma como ele genuinamente acreditava que ele tinha uma chance de lutar contra oponentes que eram obviamente muito mais fortes do que ele. Caso Sung Yi-kwan e o Sun Jin-woo também. Ele nunca sequer considerou a possibilidade de perder contra qualquer um desses dois, só que ele acabou se tornando uma pessoa totalmente diferente quando ele se tornou uma sombra, né? Por ter a plena consciência dos crimes que ele cometeu na vida dele, o Greed, ele se tornou mais humilde, mais quieto, mais servil com o mestre dele, e muitas vezes pedindo permissão para falar, se dirigindo ele com títulos honoríficos e tal. Ao mesmo tempo, porém, ele demonstrou sede de sangue na batalha. Isso aconteceu depois da vitória contra o Thomas Andre, cara. O Jinwoo, ele assassinou o Wang como uma vingança por ter torturado o Jinwoo e extraiu a sombra do cadáver dele, dando a ele o nome de Greed. Depois de usar a troca das sombras para retornar para a Coreia, o Jinwoo puniu o Greed no primeiro dia dele como uma sombra, ordenando que ele abaixasse a cabeça lá no chão, tá ligado? Ele tem uma força aprimorada, na qual ele até foi capaz de escapar da prisão do gelo, né, do monarca do gelo, só flexionando os bíceps dele, mandando double biceps e fugindo dali. Número 6, temos os Gigantes das Sombras. Cara, os Gigantes das Sombras, eles são um grupo de sombras que foram extraídas dos gigantes que foram mortos durante o ataque do portão de Rank S de Tóquio. Acontece que um caçador russo, classificação S, obviamente, chamado Yuri Orlov, ele foi um dos primeiros a responder um pedido de ajuda internacional do governo japonês e se ofereceu para bloquear esse portão, com a magia de barreira dele, por uma taxa de 10 milhões por dia, de dólares, tá? Como todo mundo estava desesperado por ajuda e não tinha opções melhores para escolher, o governo japonês concordou com essa oferta sem pensar duas vezes. Quando o portão finalmente foi quebrado, 3 dias depois o Orlov tentou bloquear o portão como prometido com a barreira de assinatura. Mesmo que essa estratégia tenha funcionado de forma inicial, ela falhou depois quando um gigante particularmente grande emergiu do portão, quebrando essa barreira do Orlov com um único golpe da espada. Ele até tentou lá reativar a barreira e tal, só que antes que pudesse, outro gigante jogou ele no ar e engoliu ele inteiro, sem nem pensar. Mesmo que o Japão tenha conseguido mobilizar 6 dos seus próprios Rank S aí, e recrutar 8 Rank S estrangeiros adicionais, sem incluir o Orlov, obviamente, para lidar com esse portão, o ataque ainda foi um desastre completo.
levando à morte de milhões de civis japoneses. E isso teria resultado numa crise internacional, se não fosse o Jinwoo aparecendo lá, que chegou no Japão vários dias depois da quebra da masmorra e simplesmente massacrou com facilidade os 28 dos 29 gigantes restantes sozinho, incluindo o gigante que matou o Orloff. Dado que eles normalmente servem como chefe de masmorras de portões de nível A e também de nível superior, cara, o gigante médio era forte o suficiente para enfrentar até mesmo e dominar, inclusive, um caçador de rank S médio. E é o chamado super gigante, né, que também é forte o suficiente para destruir a barreira do Yuri Orloff com o golpe de dominar facilmente os soldados das sombras ali, tão forte quanto Dima e Tusk. Por isso que ele é colocado nesse rank aqui. E isso torna eles, lógico, os soldados de infantaria mais fortes do exército das sombras do Jinwoo. Número 5, Tusk. Tusk é o Alto Orc, uma sombra xamã que antes de se tornar uma sombra era o chefe do portão de guildas de caçadores. Como uma sombra de elite, lógico, um guerreiro de elite, o Tusk ele tá no nível de um caçador de rank S. Como prova disso, ele foi capaz de massacrar centenas de demônios com um único feitiço de fogo e matar um gigante com um golpe só. Ele tem a magia de gravitação, que ele é capaz de levitar um alvo. Ele também pode usar esse feitiço ofensivamente, né, jogando o alvo longe, batendo ele na parede várias vezes, né, até o corpo quebrar com esforço repetitivo. Ele tem um hino de proteção, que ele conjura um escudo ao redor dele, ou ao redor de um alvo também, e o hino do dragão de fogo, que o Tusk dispara um enorme raio de fogo da boca dele, e com o orbe da avareza, essa habilidade é ainda reforçada, numa força que foi capaz de negar completamente o ataque de sopro do Baran, e abrir um buraco gigantesco através de Halasan também. O hino do fogo ardente, no qual o Tusk dispara uma onda de bola de fogo, o hino da agonia, que o Tusk amaldiçoa um alvo com dor intensa, ele fica sentindo essa dor por muito tempo, até basicamente morrer, e o hino de frenesi, que o Tusk enfraquece a defesa do alvo, aumentando a quantidade de dano que esse alvo recebe dos ataques. E o hino da cegueira, que o Tusk acaba cegando o alvo, o hino do sono, que ele drena a resistência do alvo, o hino da letargia, que petrifica o alvo no local, o hino da fúria, o hino do fortalecimento, que simplesmente fortalece a si mesmo ou a um alvo em força, e o hino do gigante, que aumenta drasticamente o tamanho também usando mana, fora o hino da combustão, das chamas que ele também tem. Cara, tem boa habilidade pra caraca, é um dos que mais tem habilidade no geral. Mas o nosso número 4 aqui, que nós temos também o incrível e esperado primeiro, Igris, o comandante vermelho sangue. Cara, o Igris ele é leal, ele é respeitoso, é um cavaleiro mesmo, ele é de verdade. A um ponto que ele tende a se ajoelhar diante do Jinwoo toda vez que ele termina uma batalha pelo Jinwoo. Uma piada recorrente até do personagem dele é que ele sempre traz a cabeça de todas as suas mortes. Ele mata o cara e leva a cabeça de volta pro Jinwoo, o que acabou se tornando um problema quando o Iron começou a copiar ele com isso. Assim como o Jinwoo, o Igris também não aprova todas as travessuras idiotas do Iron e normalmente fica irritado sempre que o Iron exagera na batalha. Além disso, apesar do seu amor pela batalha, o Igris ele acredita ainda na importância da educação, como demonstrado pela forma como ele argumentou com o Belion que seria melhor para o Sug-Suho, o filho do Jinwoo, estudar na escola em vez de aprender a lutar. O Igris, inclusive, já serviu ao Monarca das Sombras Westmourne durante a guerra contra os governantes, lá no passado, tá ligado? E depois que o Westmourne decidiu se aposentar e encontrar um sucessor humano, ele encarregou o Igris de testar o seu sucessor em batalha quando chegasse a hora certa. Por isso que teve a primeira batalha com o Jinwoo. Depois de obter as habilidades de extração das sombras, o Jinwoo usou com sucesso lá no Igris, apelando para a personalidade leal dele. No entanto, como ele achou que o nome original do cavaleiro era muito longo, né, o Jinwoo decidiu só nomear como Igris, né, a sombra que fica mais fácil para ele, porque o nome inicial não era Igris. E mesmo que tenha sido a primeira grande sombra do Jinwoo, a primeira coisa que ele extraiu, o Igris inicialmente desempenhou um papel menor no enredo, né, em posição como uma sombra mais forte do Jinwoo. Principalmente porque a posição como sombra mais forte do Jinwoo foi eventualmente tomada pelo Beru, e não por ele. No entanto, depois do Jinwoo renascer como novo monarca das sombras, o Igris começou a obter os verdadeiros poderes e saltou tipo 2 degraus ali, passando de um cavaleiro de elite para um marechal. Ou seja, como marechal agora, o Igris é um indivíduo imensamente poderoso. O Igris possui uma imensa força física, como já foi mostrado, né, pela forma como ele foi capaz de segurar o Monarca do Gelo sozinho, por tempo suficiente para o Jinwoo voltar para o campo de batalha, e também tem uma maestria incrível com a espada. O Igris ele é muito proficiente em esgrima, ele tem eras de experiência de manejo de lâminas em batalha, o que torna ele o espadachim mais forte do Exército das Sombras. Fora que ele também tem telecinese, é capaz de mover e controlar os objetos à distância até certo ponto. O terceiro lugar aqui, mais forte do que o Igris, obviamente, não poderia ficar com ninguém menos do que o Rei Formiga Beru. Beru, ele é a sombra do Rei Formiga, que de longe é a mais forte criatura que o Jinwoo lutou até aquele momento.
O Rei Formiga ele era uma besta mágica imensamente poderosa e o chefe oculto da Ilha de Jeju, de Rank S, portão pelo qual era responsável por massacrar sozinho 8 dos 16 Rank S que tentaram limpar esse portão, inclusive Goto Ryuji. E ele até teria massacrado mais toda a equipe ali, né, coreana, se não fosse pelo Jin-Woo, que foi lá, capaz de matar todas as criaturas depois de uma luta feroz. Ele até matou o Rei Formiga, né, e tornou ele a sua sombra. Por ter nascido pra matar, cara, o Beru revelou que o seu poder, ele tem uma óbvia sede de sangue pra batalha. Como tal, ele é uma pessoa brutal em combate, raramente se contendo, a menos que ele seja ordenado pra não lutar com muita força. Ele sempre vai direto aos pontos fracos do inimigo. E também é um tanto quanto condescendente, né, com seus companheiros soldados das sombras, como já foi mostrado quando ele começou a gritar de uma forma furiosa com eles, quando eles não conseguiram seguir o seu exemplo e escapar da prisão do gelo lá do Monarca do Gelo. Fora da batalha, porém, o Beru ele é ferozmente leal ao mestre dele e tem um lado muito mais leve na personalidade também. Ele, como a gente falou, só rivaliza com o Ygritte e é mais fraco do que o Bellion. Ele possui uma imensa força física como prova disso aí, inclusive ele foi capaz de esmagar sem esforço a espada da Tia Rainha ali com a mão nua. E também tem uma coisa que distingue ele dos outros, que é a velocidade, cara. Ele pode se mover em velocidades imensas, inclusive foi capaz de evitar facilmente os ataques da Tia Rainha a queima-roupa sem mover os pés. Mano, o maluco é absurdo, tá ligado? É outra parada de habilidade. O Beru também tem uma imensa durabilidade, ele é capaz de resistir aos ataques do Jin-Woo durante a sessão de sparring dele, sem muitos problemas, né, e também levantar depois de ser pulverizado pelo Bellion. O legal do Beru é que ele é capaz de absorver as habilidades e conhecimentos de quem ele consome, né, através do poder da gula dele, então isso torna ele muito roubado. E também o poder do voo, que ele é capaz de usar as asas para voar. Manipulação de tamanho, o Beru também é capaz de aumentar suas forças à custa de agilidade e velocidade, aumentando o tamanho dele, e vice-versa, se ele diminuir, ele fica mais rápido e mais veloz, comprimindo o corpo dele, né? E ele tem o veneno de paralisia, que pode cuspir um veneno extremamente concentrado usando a língua afiada num formato de tentáculo para poder, né, furar a pessoa. Devido à natureza mágica desse veneno, ele é exponencialmente mais tóxico do que a versão original, que mata o alvo em segundos, ou seja, é praticamente instantâneo. Fora que ele também é um mestre curandeiro, tá? E foi capaz não só de curar o Jin-Ho, né, voltar à saúde plena, à beira da morte, mas também de curar a si mesmo depois da luta contra o Jin-Woo. Número 2, Kamish, a sombra mais forte, porém a mais curta de duração. Por isso que ela não tá no top 1, né? Era uma fera mágica imensamente poderosa. O chefe do primeiro portão Rank S que já foi aberto na história. Ele foi responsável por simplesmente devastar sozinho a área da costa oeste americana, massacrando todo mundo, exceto 5 dos caçadores de Rank S que estavam lutando contra ele. Como resultado, Kamish foi considerado a maior calamidade da humanidade. Só que cerca de 8 anos depois da morte do Kamish, o Jin-Woo recebeu a permissão ali, né, para poder ver o cadáver do dragão pessoalmente, e ele foi capaz, tentou de reviver o Kamish como uma sombra, mesmo que tenha demorado 2 tentativas, né, para isso funcionar. Devido ao tempo que o dragão estava morto, as coisas ficaram um pouco mais complicadas, só que como renasceu como uma sombra, o Kamish notou ali os humanos parados atrás do Jin-Woo e tentou usar o ataque dele do sopro nele, que forçou o Jin-Woo a ordenar que ele parasse e informasse que ele não estava mais sob o controle dos governantes. Quando o Kamish soube disso, ele se acalmou, ele inclinou a cabeça para o Jin-Woo e revelou que ele tinha servido Antares quando ele estava vivo. Infelizmente, por ele estar morto há muito tempo, o corpo do Kamish começou a desmoronar, né, se deteriorar. Percebendo que o tempo dele era curto, ele rapidamente informou o Jin-Woo que tinham 4 humanos que ele conhecia que haviam recebido os poderes dos governantes, e alertou para ter cuidado com esses humanos. Ele então expressou a tristeza por não ser capaz de servir ao Jin-Woo como um dos seus soldados das sombras antes que o corpo dele se dissolvesse completamente. Mas ainda assim ele tem uma durabilidade absurda, né? Ele tem o medo do dragão também, que o Kamish era capaz de liberar um grito infundido de mana da alma dele, que levaria todos aqueles mais fracos do que ele a um estado de intenso desespero e pânico. Praticamente todo mundo. E tinha o sopro do dragão, que ele é capaz de disparar potentes rajadas de fogo da boca dele também. Agora, por último, e não menos importante, lógico, o cara mais brabo, número 1, Bellion, o grande marechal. Cara, esse aí é o cara brabo. Ele originalmente era um servo direto do Esporn, a sombra mais forte que existe. O Bellion, ele parece sereno, parece tranquilo, não demonstra muita emoção. Só que ele é profundamente leal ao Monarca das Sombras, tanto no passado quanto no presente, e nunca duvidou das suas decisões. Mais tarde, isso até levaria a notar que os seus dois mestres tinham traços de caráter muito semelhantes, né? Acreditavam genuinamente que o Esporn fez a escolha certa em selecionar o Jin-Woo para ser o seu sucessor.
Como um guerreiro de longa data, né, ao longo da vida, o Belial acreditava que a habilidade de combate é a habilidade mais importante a se ter, como foi demonstrado quando ele começou a argumentar com o Ygritte que o Surro deveria aprender a usar a espada em vez de ir pra escola, tá ligado? E ele também leva muito a sério a sua posição como grande marechal, como foi mostrado, como ele prometeu ao Jin-Woo que disciplinaria pessoalmente o Iroh se ele algum dia retornasse às suas fileiras ali. O Belial, inclusive, nasceu há milhares de anos, fruto de uma árvore do mundo, uma árvore mística tão grande que poderia cobrir todo o céu apenas com os galhos dela, tá ligado? E depois disso, ele se tornou tenente do Ashborn, uma posição que ele manteve depois da morte dele. E ele foi o primeiro soldado das sombras a ser criado a partir do poder do Ashborn. Pra tu ter uma noção como esse cara é brabo. No arco da batalha final lá, né, pouco depois do Jin-Woo matar os 3 monarcas que vieram atrás dele, o Belial chegou no mundo numa cena icônica, no mundo humano lá com o resto do exército das sombras original do Ashborn, através de um portão gigantesco em Seul, que foi confundida pela Associação dos Caçadores Coreanos como uma ameaça que precisava de toda a atenção do mundo. Os caçadores de Rank S chegaram lá para lidar com isso. Só que aí ele chegou lá, encontrou com o Jin-Woo, meu irmão, essa cena é incrível. E ele provou ser digno do seu posto de grande marechal, quando derrotou facilmente o Beru numa luta de sparring também. Ali foi top. Ele tem uma velocidade imensa, maior do que a do Beru, inclusive, né? Como foi mostrado pela forma como ele acompanhava os movimentos muito fácil do Beru. Ele carrega também uma enorme espada com ele, uma lâmina que parece uma centopeia, que ele empunha tanto como um chicote quanto como uma espada também para os ataques. Bom, família, esse aqui foi o rank, eu espero que vocês tenham curtido, explicamos tudo o que tinha para explicar, provavelmente esse vai ser o maior vídeo que eu já fiz aqui, mas se você curtiu, eu acho que eu mereço o seu likezão, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho se você quiser acompanhar mais de Solo Leveling, mano, a gente vai trazer muito mais coisa aqui, estamos entrando num hype agora, já que tá chegando no final dessa primeira temporada, infelizmente, mas temos muita coisa para conversar, nossa senhora, até porque Ragnarok tá para lançar, né, então tem mais coisa ainda para falar. Bom, eu fico por aqui, beijo no coração de vocês e eu espero vocês lá no próximo vídeo. Quero ver a gente acompanhando junto, hein? Até mais, valeu!